Eu peço que a igreja fique de pé, igreja. Vamos orar pelo sangue do Senhor aqui. Vai ministrar a palavra. Amém? Aleluia. Amém? Amém. Senhor Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, usa o teu servo, meu Pai, para falar, Pai, com a tua igreja. Senhor, é isso que eu te peço, Senhor. Senhor, para falar com o teu povo nesta noite. Senhor, aviva, Pai, o teu povo. É isso que eu te peço. Jesus, toma ele nas tuas mãos. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga Amém. Meus irmãos, receba a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Fiquem alegre com Jesus. Glória a Deus. Glória a Primeira Deus. carta de Paulo a Timóteo. Glórias seja dada a Deus essa oportunidade. Glória só. Estou louvando a Deus a vida do pastor Ednei, nos formulou esse convite. O pastor Flávio, ele me fez uma proposta que eu não posso pagar. Graças a Deus por ele. Deus abençoe a vida dos meus amigos, assim, eu tenho um grande carinho pelo presbítero Flávio e pela sua família. Glória a Deus. Flávio, né? Deus abençoados em nome de Jesus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso de número 14, a nossa meditação. Quem achou, confirme com amém. Amém. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E você diga amém? Amém. Parafraseando esse texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, uma folha, capítulo é o de número 1, o verso é o de número 6. Quem achou, diga amém. Amém. 2 Timóteo 1, verso 6. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E você diga glória a Deus. Você pode tomar em vossos assentos, glorificando o nome de Jesus. Ele é bom, fiel, só. Queridos, em verdade é o nosso cansaço da alma. Estamos vendo aí de culto, vigília, culto à tarde, culto agora à noite. Mas em verdade que Deus, Ele é presente neste lugar. Glória a Jesus. Independente do meu cansaço, independente do seu, o Senhor está neste lugar. Independente da forma que você adentrou, o Senhor está neste lugar. E eu vou dizer até você pelo menos soltar um glória. Glória a Deus. Independentemente do problema, da adversidade, da enfermidade, da luta e dos poréns da vida, o Senhor está presente aqui esta noite. E melhor do que tudo é a presença dEle. Porque na presença dEle o enfermo sai curado, o cansaço se torna-se em renovo, o que entrou caído sai de pé, aquele que entrou fraquejando sai fortalecido, porque isso só a presença de Deus. Aleluia. Nós lemos um texto e esse texto ele reflete muito sobre a minha vida e eu quero compartilhar com vocês essa noite. Glória a Deus. Paulo,
apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Agora, em sua próxima segunda viagem missionária, junto a Barnabé, ele agora se direciona ao ápice da Ásia, hoje onde é a Suíça. E lá ele encontra um porto, uma cidade marítima por nome de Éfeso. Diga Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária, e por ser uma cidade portuária, tinha o fluxo, a locomoção de muita gente. Logo a mensagem do Evangelho se propagava mais rápido, porque todos os viajantes que saíam do norte da África e tinham um destino, saíam do Egito e tinham um destino ao Oriente Médio, à Grécia e a Israel, ele era obrigado a fazer um pit stop em Éfeso, reabastecer o navio com comida, com mantimentos, e ainda mais por ser um ponto turístico. É nessa localidade que agora o apóstolo Paulo, ele afinca, ele constrói, ele edifica uma igreja. E quando eu falo que ele edifica uma igreja, não estou falando que ele edifica um templo, eu estou falando que ele edificou uma igreja. Porque há um paralelo na mente de muita gente nos nossos dias em achar que o templo é a mesma coisa que igreja. O templo é onde a igreja se reúne. E se reunir em nome da igreja não precisa mais de dois. Até porque a mesma palavra de Deus diz, Mateus 18:20, que aonde estiver dois ou três reunidos no nome dele, ele se faz presente. E na minha somatória, eu acho que aqui já tem mais de dois, já tem mais de três. Então eu sei que ele está presente aqui esta noite. Pois bem, Éfeso se torna um polo de evangelístico muito grande, se tornando a igreja matriz, partindo dela para todas as demais pequenas localidades, sendo esta uma das maiores igrejas. Paulo agora enfrenta um desafio, e o desafio de Paulo é escolher qual dos presbíteros da igreja ficaria na direção da igreja de Éfeso. Porque aquele que assumiria a liderança da igreja de Éfeso teria sobre a sua responsabilidade, sobre a sua tutela, não só a membresia, mas todos os outros presbíteros e diáconos e cooperadores e cooperadoras. Quem fosse assumir a igreja de Éfeso, quem fosse pastorear a igreja de Éfeso, precisaria ter sobre a autoridade, sobre toda essa classe de obreiros, de copastores, de irmãs, de jovens, tudo estaria sobre a sua tutela. Não é uma responsabilidade qualquer, presbítero Flávio, até porque é a igreja de Éfeso. Então agora, se fosse uma conjectura, e se fosse eu e você, que tivéssemos que escolher alguém para colocar na liderança dessa igreja, logo você escolheria o melhor pregador, você escolheria o melhor cantor, você escolheria aquele que tem uma melhor homilética, uma melhor oratória, que tem uma melhor retórica. Você escolheria talvez alguém que se mexa um pouco bem, anda um pouco bem, tem uma posição social um pouco melhor. Só que Paulo, ele olha essa situação, ele olha para a igreja de Éfeso, e tendo quase mais de 2.000 presbíteros espalhados na terra, ele olha para um jovem, e vai doer, mas vai curar. Ele olha para um jovem Timóteo, a qual ele dedica muito do seu tempo a ensinar a Timóteo. Timóteo é um jovem diferente. Timóteo é alguém que se destaca, não pela sua veste, não pelo seu status social, mas pelo seu comprometimento ao ouvir Paulo. Eu acho interessante isso daqui, porque mesmo tendo gente mais qualificada, Paulo olha e diz, chama Timóteo. Mesmo tendo alguém melhor, ele olha e diz, chama Timóteo. Talvez se fosse eu e você, questionaríamos
pastorear os anciões da igreja. Vai colocar alguém inexperiente para liderar alguém que já é mais experiente. Vai colocar alguém que não é tão capacitado para direcionar aqueles que já são mais capacitados que ele. É assim que Deus faz. É assim a matemática de Deus. A matemática de Deus é o seu mais para ele é menos e o seu menos para ele é mais. Quanto menos você não é, quanto menos você não tem, quanto menos você se humilha mais de Deus. E como todo jovem, eu tenho propriedade para dizer isso. Eu acho que eu sou jovem, eu não sei, tem que estar vendo isso aí. Todo jovem, como ele assume uma grande responsabilidade, independentemente da área da sua vida, seja profissional, sentimental, ministerial, independente da área que for, ele entra com toda a euforia do mundo. O que nós chamamos aqui de, entre aspas, o primeiro amor. Timóteo já chega estabilizando toda a igreja, até porque ele não é judeu. Ele não cresceu em Jerusalém. Ele é da cidade de Derbe, próximo ao porto de Listra. Ele é um grego. Paulo agora coloca um grego para pastorear a segunda maior igreja, tirando a igreja de Jerusalém, que era pastoreada por Pedro. A igreja de Éfeso é a segunda. E agora tem um grego pastoreando essa igreja. E ele agora coloca em prática tudo aquilo que ele aprendeu com Paulo. Ele estabiliza os grupos, ele estabiliza as missões, os missionários, ele estabiliza a área social da igreja, ele estabiliza aquele que vai liderar a área social, que vai cuidar das órfãs, dos viúvos, das viúvas. Ele estabelece aqueles que vão sair para evangelizar. Ele estabelece os pastores que vão ser divididos entre a igreja. A igreja começa a tomar um parâmetro muito bom. E essa notícia chega em Jerusalém. O menino está se saindo bem. Olha aí, glória a Deus. O menino está conseguindo lidar com a autoridade. Aleluia. Só que tem um porém, diga um porém. Não, diga com vontade, porém. Porém. Eu prego assim, mas eu tenho que fazer porque tem gente dormindo. Então, fala porém. Porém. Surge um problema que é o tempo. Eu falei que ia doer. O tempo, ele causa marcas que muitas das vezes é irreversível. Posso? O tempo é uma das maiores ciladas dentro do ministério. Porque com o tempo você esquece do tempo que você sentou para aprender e só lembra do tempo que você se levantou para fazer. O tempo, pastor, o tempo faz você esquecer que você é servo. Faz você esquecer dos tempos que você sentava para aprender. Até porque se eu perguntar para você o que a sua professora do segundo ano te ensinou na escola, você não lembra. Por quê? O tempo fez você esquecer. O tempo fez você acreditar que você já sabia demais. O tempo fez você acreditar que você é forte demais. Que você é o cara, que você é a irmã. Quando na verdade você deveria lembrar da onde você saiu. E é isso que está acontecendo com Timóteo. O pastor da segunda maior igreja esfriou na fé. Missionário. A segunda maior igreja do Novo Testamento agora começa a entrar em declínio. E lembra que eu falei para você que nessa igreja congregava todos os outros bispos, os outros presbíteros, os outros evangelistas? E a igreja é o reflexo de quem? Do pastor. Então a igreja olhava para Timóteo e viu um jovem esfriando na fé. E olharam, já que Timóteo não faz, eu também não vou fazer. Já que Timóteo não usa mais a autoridade, eu também não vou usar mais. Já que Timóteo não usa mais o dom, eu também não uso. E falei que a igreja. E a igreja vai entrando em um declínio.
só tem um título. E agora Paulo precisa enviar uma carta. E perceba-se que a igreja de Éfeso era tão importante que ela é a única igreja que é direcionado 4 tratados diferentes a ela. Nós lemos os 2 primeiros, porque a primeira carta é em Timóteo, a segunda carta a Timóteo é direcionada ao pastor da igreja de Éfeso, que é Timóteo. A segunda tratado que é escrito a Éfeso é quando Timóteo entrega a liderança e Paulo precisa tratar diretamente com a igreja. E essa igreja, mesmo com 3 tratados diferentes, lá no Apocalipse, Jesus precisa escrever para ela dizendo: você é grande, mas perdeu o primeiro amor. Essa é a igreja de Éfeso. E para quem acha que a igreja de Corinto dava trabalho, te apresento outra mais problemática. Se na igreja de Corinto o problema era a prostituição e a imoralidade, a igreja de Éfeso tinha um problema mais grave. Qual? O povo desviado dentro dela. O povo esfriou dentro dela. O povo não usava mais os dons dentro dela. Ficou uma igreja? Bom, comece a pregar agora. Prometo, isso é. Então Paulo escreve o primeiro tratado, que é a primeira carta. E quando ele escreve a primeira carta, como todo bom líder, todo bom tutor, todo bom professor, a primeira repreensão a gente sempre passa a mão na cabeça, devagar, vai enrolando, até chegar na hora da ferida, e a gente dá a cajadada, como você diz aqui. Vai enrolando, como uma pessoa caiu na conversa, aí a gente pega na ferida. E essa é a primeira carta. Paulo começa a tratar da igreja, falar para Timóteo da igreja. Ele começa a dar orientação de como é os bispos, os diáconos, os presbíteros. Ele começa a estipular como deve cuidar das viúvas, dos órfãos. Ele estipula e orienta Timóteo a como liderar. Mas quando chegamos no capítulo de número 4, verso de número 16, vem a cajadada, Ranite. Porque Paulo agora olha para Timóteo e diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti como todos aqueles que te amam. Glória a Deus. Sabe qual é o problema da igreja de Éfeso? Quem estava na frente dela. E aí nós conseguimos entender alguns parâmetros da igreja. Porque se um líder não está bem, se tal dirigente, tal líder, tal, seja quem for que estipula uma função sobre determinada pessoa, se ele não está bem, os demais. E eu não estou falando aqui que você não pode ter prova. Só que Paulo diz no verso 14, no meio das suas provas, não despreze o dom de Deus que há em ti. Por quê? Porque Timóteo já estava se achando autossuficiente. Pela sua autossuficiência, eu não preciso mais do dom. Eu tenho uma técnica. Para que orar para cantar? Para que orar para pregar? Para que orar para fazer? Para que ficar subindo e descendo um monte para realizar? É só fazer e está tudo certo. E tem muita gente assim, desprezando o dom que há em ti. E Paulo faz questão de frisar: o dom só está em você por causa da imposição das mãos dos presbíteros de Jerusalém. O que Paulo está dizendo para ele: eu não joguei você aí despreparado, eu não coloquei você aí nessa posição de qualquer jeito, eu olhei bem antes que você nascesse, já tinha te escolhido, as nações já tinham te dado para o profeta. Quando eu fui te habilitar, te coloquei de joelho, derramei a minha unção, colocaram a mão na tua cabeça, oraram por você. Você não está despreparado, está prostrado porque esqueceu do dom. Está prostrado porque esqueceu. Só que Paulo escreve a carta bem linda: despreza não, filho. Despreza o dom de Deus não. Sabe o que você faz? Cuida de ti. Verso 16: tem cuidado de ti
De ti mesmo, diga mesmo. E da doutrina. E sabe por que não é cuida da doutrina depois de você? Porque não adianta você querer doutrinar se você. Não adianta querer fazer se você não está bem. E eu não vim pregar para crente, super-homem, mulher maravilha, não. Eu não vim pregar para o super crente que ora de dia, de noite, de madrugada, não. Eu vim dizer para você que você é de carne e osso. Então cuida de você. Eu vim dizer que antes de carregar a carga de todo mundo, cuida da tua carga. Eu vim dizer que antes de querer lidar com todo mundo, se lida com você primeiro. Porque o que adianta querer organizar tudo, querer resolver tudo e você não está bem? O que adianta sorrir aqui e chegar em casa desabar em lágrimas? O que adianta fazer lindo aqui e chegar em casa, não, Deus, eu não aguento. Não é essa a vida que Deus trouxe para você. Não é esse o ministério que Deus deu para você. Ele está dizendo, cuida de você. E como é que eu cuido de mim, missionário? Pastor, vive ensinando isso. Palavra. Como eu cuido da minha vida, missionário? Se alimentando com isso todos os dias. Olha o verso 14 do capítulo 4, verso de número 14. Não despreze o dom que é em ti, que foi dado pela imposição de mão dos presbíteros. Medita nessas coisas, a carta que eu te escrevi, Timóteo. Para quê? Porque todas as vezes que você não estiver bem, pega essa carta, leia o que está escrito, cuida de você. Porque chega um tempo na nossa vida que a gente não quer cuidar mais da gente, não. A gente quer cuidar do mundo. A gente quer cuidar do amigo. Não, meu amigo não está bem, eu preciso orar por ele. Meu amigo não está legal, ele não veio para a igreja, eu preciso orar por ele. Peraí, você está bem? Porque um dos princípios do socorrista ou do médico é que ele precisa estar bem para querer cuidar dos outros. Aleluia! Ou você já chegou no hospital e encontrou um médico lá morrendo, teve infarto, fazendo a cirurgia em alguém? Ou você já viu um médico lá desfalecido, morrendo, sofrendo de anemia, nem conseguindo ficar em pé tratando os outros, não. Você chega no hospital, você encontra o médico bem. Você olha bem, você vê que ele está forte, está saudável, porque ele precisa estar bem antes de querer cuidar da ferida dos outros. E Jesus está dizendo, ei, para, chega de querer ficar olhando a ferida dos outros, o problema dos outros. Começa a olhar para a tua ferida que é maior. É lindo. A gente pagar, irmão. Nossa, como isso, eu vivo ouvindo isso. Dá uma agonia. Nossa, como missionário é prestativo. Nossa, como missionário é uma bênção. Nossa, como missionário ajuda. Mas os meus momentos de aflição é eu, minha casa e o meu quarto. Um dia que eu não estou bem, é eu e o pé do altar. Eu lembro que chegou um dia que eu não estava bem, irmão. Pleno domingo. A aflição bateu no peito. A vontade de largar tudo e sair correndo veio. A gente estava na igreja na Rua da Feira. Eu posso lembrar disso até hoje. Cheguei e cumprimentei todo mundo. Tudo bem? Bem. Tá legal, Israel? Tá legal. Eu lembro que eu dobrei o joelho na tira daquele altar. O pastor estava do meu lado. E eu falei, eu não posso orar aqui. Porque se eu falar, o pastor vai ver. E como eu penso que não, o pastor colocou a mão no meu ombro. E ele começou a orar. E como se fosse um peso saindo de cima de mim. E ali eu só sabia chorar, chorar, chorar. E o pastor orando, ele me agarrou e ficou uns 10 minutos, olha aqui. Eu lembro como eu levantei naquele culto. Eu levantei pronto para enfrentar um exército inteiro. Eu levantei pronto para enfrentar uma guerrilha que fosse. Porque eu tratei as minhas feridas. Eu entendi que antes de eu querer tratar alguém, eu tinha que ser tratado. 6 meses depois, está Paulo escrevendo a segunda carta.
primeira bronca, a gente sempre passa a mão na cabeça antes de dar a cajadada. A segunda a gente já dá direto. 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 6. Ele já ora e diz: desperta o dom que há em você, Timóteo. Porque não adianta só estar bem. Não adianta só estar legal, sorrindo para todo mundo e deixar a ferramenta prostrada. Ele olha e diz: desperta. Glória a Deus. O termo despertar aqui está no original, sim, a CPAD corrigiu no original. É literalmente desperta o dom. Mas missionário, como assim desperta o dom? E ele entende, ele especifica o porquê disso na outra carta, como ele diz: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de perseverança. Glória a Deus. E aí eu entendo uma coisa, que a perseverança, ela não depende de si mesma, ela depende daquele que a detém dentro de si. É escolha sua perseverar ou não. É escolha sua desistir ou não. É escolha tua jogar tudo pro alto ou não. É escolha tua. Eu lembro que eu estava na vigília ontem, o pregador disse: pastor Rafael Socal disse uma coisa, é verdade. Como Deus vai falar com Zacarias, o cara tá velho. Não, em 24 classes, dessas 24 classes de sacerdote, tinha mais de 2.000 sacerdotes em cada classe. São quase 40.000 sacerdotes. O texto de João, o texto de Lucas primeiro diz que Deus abriu o céu, assistiu Zacarias e disse: é hoje. Enviou o sumo sacerdote e ele diz: olha, a opção é tua. Já está velho, está cansado, quer desistir, desiste, mas você tem a oportunidade de entrar na presença de Deus. Ele disse aquilo, isso entrou na minha alma e eu lembrei disso agora porque é uma verdade. Porque como se trata de perseverança, a escolha de perseverar na presença dele não é dele, é sua. A escolha de perseverar e continuar não é do irmão que está do teu lado, não é do teu esposo, não é da tua esposa, é tua. Se você querer desistir, desiste. Só que lembra-se de uma coisa: a primeira coisa que morre nunca é o amor, é a perseverança. Porque quando a perseverança ela morre, o amor não morre, ele se esfria. E é isso que está acontecendo nos nossos dias. Como Paulo escreve a carta aos Éfesos, capítulo 5, verso de número 18, ele diz o quê? Quem lê a Bíblia? Eu sei que você não lembra. Não vos embriagais com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele está dizendo: você tem a opção de se embriagar com contenda, com briga, com dissensão. Você tem a opção de entrar em guerras desnecessárias. Mas o conselho que eu te dou, entre o vinho da contenda, se encha do Espírito Santo. Porque quando você se enche do Espírito Santo, a chama do amor se acende dentro de você. E é por isso que eu não te julgo, eu não te acuso e não te aponto. Porque até no termo do amor tem dia que ele está caloroso, mas tem dia que ele está se apagando. Aleluia! Só que todas as vezes que esse amor, essa chama de servir, de querer buscar, estiver se apagando, o conselho que eu te dou é persevera. Até porque se você é casado, os casados vão me entender aqui. Quando você tem uma briga com seu cônjuge, até dá vontade de se separar, mas quando o amor acende de novo, no momento da briga é chute, é panela que voa, é burro pra lá, é voadora pra cá, é grito pra lá, que o vizinho fica mais escandalizado. Mas como a chama do amor, glória, Aleluia! como a chama do amor se acende, Raimundo diz: como a chama do amor acende, é um macaco, é um grude. É meu nego pra cá, é minha nega pra lá, é meu cheiroso, é meu tempo, é meu amor, é meu coração. Por quê? Porque teve um dia que o amor dava pouco, mas ele não se acabou. Deu até vontade de desistir, mas você perseverou. Agora, se você deixa
moça pagar. E isso eu estou fazendo uma tipologia no casamento, trazendo para a igreja. Porque se você não tiver mais amor de estar aqui, se o seu coração não tem desejo de estar mais aqui, algum problema tem. Só que o conselho de Paulo é persevera. O termo perseverar aqui é desperta. 1 Timóteo 1,6: desperta o dom que é em você. A perseverança Deus já colocou em você. Missionário, eu não consegue porque Deus já colocou. Missionário, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Suporta, porque está dentro de você o dom. Ou você acha que quando você veio aqui na frente, levantou a sua linda mãozinha para Jesus, fez aquele apelo lindo, repetiu a palavra, você acha que quando o pastor, aquele que orou por você, colocou a mão na sua cabeça, ele colocou a mão para quê? É isso que Paulo está lembrando para Timóteo. Timóteo, você não precisa mais de muita coisa não. Precisa ficar correndo atrás de profeta não. Tudo que você precisa, Deus já colocou dentro de você. A questão é, desperta isso. Desperta em você o desejo de orar. Desperta em você o desejo de estar na casa de Deus. Desperta em você o desejo pela palavra. Ou você acha que eu nunca fui novo convertido? Irmão, me converti com 9 anos de idade. Eu comecei o ministério com 9 anos de idade. Você acha que eu gostava de ficar ouvindo 1 hora de palavra? Parecia que tinha formiga na cadeira. Irmão, dava sono, dava dor de cabeça, dava preguiça. Mas um dia minha missionária olhou para mim e disse: ora para você, busca por você, pede para Deus colocar em você o desejo de ouvir a palavra, ter curiosidade sobre a Bíblia. Você não quer? Está em você. A questão é, você vai despertar isso hoje? Vai fazer igual Zacarias? Vai aproveitar a oportunidade de adentrar no templo? Vai aproveitar a oportunidade de despertar hoje? Vai aproveitar a oportunidade, vai se levantar? Vai aproveitar a oportunidade de sacudir essa poeira e entender mesmo que você não está totalmente bem, mas isso é progressivo, amanhã vai ser melhor do que hoje, ou vai ficar aí? A escolha é sua. Se coloque de pé. Glórias a Deus. Coisa boa é quando a igreja fica ouvindo a palavra atentamente. É que a gente que está aqui no altar, você vê os olhos arregalados das pessoas que não ouçam. Você aqui, feche seus olhos. Abaixa o fundo para mim, por favor. Quem está com diga glória a Deus. Glória a Deus. Se você está com você não fecha os olhos, fecha os olhos. Quantas vezes perguntei para Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz: pensamentos são maiores. Aleluia. Maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores. Maiores e maiores, bem maiores que os teus. Guarda essa palavra na tábua do teu coração, Deus. Eu te apresento este povo, ó Deus, em tuas mãos. Senhor, eu sei que esta palavra toma como flecha, Senhor, no coração de alguém. Para mim, já levará.
Deus, meu Pai, toma o teu povo, Senhor, em tuas mãos. Toma, ó Deus, a tua igreja, os teus filhos, as tuas filhas. Meu Deus, dá eles graça, dá eles ânimo, dá eles força, ó Deus, para perseverar, para eles irem, ó Deus, até o fim. Meu Deus, eu quero me pedir por este povo, ó Deus, em nome de Jesus. Crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. Aplauda o nome de Jesus. Eu quero que cada líder de departamento estenda suas mãos, seja regente, líder, seja diácono, seja cooperador, estenda suas mãos. O lugar que você está não precisa vir aqui, estenda suas mãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estende a mão, Deus. Em nome de Jesus. Toda essa dor, toda esta causa que tem causado choro, todo esse desânimo, toda essa frieza, Em nome do Senhor. hoje cai por terra em nome de Jesus. Que o Espírito de fortaleza, que o Espírito do Senhor Glória a Deus. Em nome venha de Jesus. segurar na tua mão Em hoje. nome de Jesus. E eu quero profetizar em nome de Jesus que o ministério que Deus entregou na tua mão, ele vai prosperar este ano. Eu creio, Jesus. Que aquilo que Deus entregou na tua mão, esteja você fazendo ou não, vai prosperar este ano. E aquilo que era para ser vergonha, escândalo e dor, eu profetizo que se tornará dupla honra sobre a vida desses obreiros, sobre a vida deste povo, desta igreja. Quem crê, diga amém.